Dizem que ao conhecermos um pouco de história, conseguimos diminuir o nosso risco de fazer os mesmos erros. E com isso, obviamente, conseguimos muitas vezes ou tirar vantagem no lado dos investimentos ou até mesmo nos protegermos. Será que a inflação que o mundo viveu nos anos 70 tem relações com o que estamos vivendo no mundo hoje? Ou mais especificamente, vivemos no período pós-pandemia? Segundo um estudo mostrado, portanto fica até o final que eu vou mostrar isso, a gente consegue ver semelhanças, porém algumas diferenças também, dada as adaptações do mundo atual. Mas naquele momento, segundo um estudo que trouxeram agora, a gente sim poderia ter em breve um segundo ponto de inflação. E isso, se vier a ocorrer, nos permitiria tomar ações que protegeriam o nosso capital, ou seja, manteria o nosso poder de compra num eventual segundo momento inflacionário do mundo. Será? É isso que a gente vai falar aqui nesse ponto. Portanto, fiquem até o final. Se aparecer a propaganda no meio do vídeo, aproveite para comentar, porque essa é a única maneira de mostrar que você pode valorizar ou me ajudar a continuar nesse trabalho diário aqui. Compartilhe, se inscreva no canal, comente, isso realmente ajuda o algoritmo do YouTube a distribuir. E aqui o nosso foco é tentar, por meio da educação, fazer com que as pessoas sejam mais protagonistas de suas próprias vidas. Pois bem, voltaremos, portanto, a uma segunda onda inflacionária em breve, segundo mostra esse estudo que eu vou trazer um gráfico importante aqui. Mas antes, vamos tentar entender um pouco daquele conceito histórico. A inflação nada mais é do que a alta generalizada dos preços, que foi um fenômeno constante na história da economia. Claro, essa alta de preços tem motivos. Grande parte desses motivos tem a ver, na forma como eu vejo a economia, com o aumento da oferta monetária, o aumento do dinheiro sem a correspondente demanda. Um aumento de dinheiro em circulação leva à sua consequente desvalorização e uma desvalorização da moeda leva à alta generalizada dos preços, que é mais conhecida como inflação. Processo que a gente já teve oportunidade de analisar em vários vídeos que estão disponíveis aqui nesse canal. Pois bem, quais são as semelhanças da inflação lá dos anos 70 com a atual? É isso que eu quero trazer aqui de forma simples em alguns números para a gente tentar entender a história. Para conhecermos rapidamente, a maioria já sabe, nos anos 70 foram dois choques de petróleo, em 1973 e 1979, onde os países da OPEP, os principais produtores e exportadores de petróleo, colocaram embargos na exportação do petróleo. Diminuiu a oferta de petróleo, com isso os preços subiram, por consequências óbvias de oferta e de demanda. Então o que a gente viu lá nos anos 70 foram choques de petróleo, política monetária heterodoxa, ou seja, expansão monetária, expansão dos gastos públicos, como a gente vai falar aqui, além, obviamente, para além da demanda, ou seja, uma oferta monetária maior do que a sua demanda, um aumento dos gastos públicos, do endividamento dos governos no geral, inclusive dos Estados Unidos, ou principalmente dos Estados Unidos, para bancar guerras como a do Vietnã, que durou de 1955 até 1975. Nesse primeiro gráfico aqui, a gente consegue ver a inflação americana. Veja onde tem a linha vermelha, essa bolinha vermelha, que foi lá nos anos 70, onde a inflação saiu abaixo de 5% para o primeiro pico que ultrapassou os 10%. Na segunda onda inflacionária, chegou a 15% já no começo dos anos 80, que foi quando os Estados Unidos, liderado no Banco Central por Paul Volcker, acabou subindo a taxa de juros de forma altíssima para próximo a 20%, tá? Se olharmos também agora o gráfico do petróleo, a gente vê que em novembro de 1973, no ano que teve o primeiro choque do petróleo, a cotação do barril saiu de 4,50 dólares aproximadamente para 15,5 dólares em fevereiro de 74. Em poucos meses, o preço do petróleo multiplicou por 4. Se olharmos no segundo choque de petróleo já no final dos anos 70, em dezembro de 1978, o barril do petróleo custava por volta de 14 dólares e saltou para 41 dólares em fevereiro de 1980, quase 200% de alta, também num período curto de tempo. Se nós olharmos agora
a dívida dos Estados Unidos frente ao PIB, uma métrica extremamente importante que a gente fala quase que semanalmente aqui nesse canal, principalmente do Brasil, mas dos outros países também a gente fala bastante, a relação da dívida frente ao produto interno bruto dos Estados Unidos, a gente consegue ver nessa flecha vermelha que lá nos anos 70 houve um incremento, um aumento realmente importante, onde a dívida PIB saiu de baixo de 40% do PIB para algo em torno a 60%, 65% do PIB já no começo dos anos 80. Vamos contextualizar, a olhar o dado agora em 2023, que a dívida PIB dos Estados Unidos está acima de 130%, a dívida americana atingindo 34 trilhões de dólares, que é a máxima histórica. Portanto, ela continua crescendo desde então com alguns períodos de baixa, relações que a gente consegue ver aqui, tá? Pois bem, também o que a gente consegue perceber no começo dos anos 70, que é um fator histórico que não podemos deixar de lado, que é justamente quando Nixon, em 1971, acabou com a paridade, acabou com a conversibilidade do ouro, do dólar em ouro. Ou seja, Nixon, que precisava financiar algumas guerras, como eu falei aqui, a guerra do Vietnã, e também vinha aumentando os gastos públicos por vários motivos, e também da guerra, não conseguiam mais manter a paridade do dólar com o ouro, que naquele momento, depois de Bretton Woods, foi estabelecido uma cotação fixa, em que uma onça de ouro correspondia a 35 dólares. Vamos lembrar que Bretton Woods foi uma convenção que aconteceu em 1944 que estabeleceu regras para as relações comerciais entre os Estados Unidos, Canadá, países da Europa Ocidental e a Austrália, entre outros 44 países. Então, em 1944, foi estabelecida essa paridade do dólar com o ouro, em que essa cotação era fixa. Em 1971, como o Nixon percebeu que o aumento do gasto público americano acontecia de forma exacerbada, não mais havia a quantidade correspondente em ouro do que havia sido imprimido de dólar. Ou seja, já havia uma oferta maior de dólar que, se todos os detentores de dólares fossem aos bancos para trocar pelo montante correspondente em ouro, não havia mais ouro suficiente. Então ele veio a público, fez aquele discurso, obviamente, como qualquer burocrata, fingindo que era por alguma coisa positiva, e acabou com essa conversibilidade. Se nós olharmos aqui, por exemplo, o gráfico da cotação do ouro, nós vemos que lá nos anos 70, quando foi estabelecida aquela cotação que eu falei de 35 dólares por onça Troy, a gente vê que em novembro de 71 já estava 50 dólares e termina janeiro de 1980 valendo 636 dólares. Agora está acima de 2.000. Portanto, a demanda de ouro continuou crescendo, especialmente depois já da década de 2000, conforme a gente vê nitidamente nesse gráfico aqui. Pois bem, por que eu falo isso? Justamente porque a partir de então houve uma desvalorização importante do dólar, em que acarretou, obviamente, num período de mais inflação ao longo do tempo, a própria inflação do dólar. Então o que a gente vê, ao identificar esses períodos, a gente consegue encontrar práticas comuns. Vamos lá, olhando primeiro dos anos 70. Lá, a gente viu, naquela década, que ficou conhecida como a era da estagflação, um fenômeno que pouco se falava e muitos economistas não acreditavam nisso. Ou seja, é quando os preços continuam subindo enquanto a economia retrai, a economia contrai, ela cai. Como isso pode acontecer? É a pior parte da economia. Os preços sobem e a economia caindo, as pessoas perdendo o poder de compra. A gente viu a Argentina nas últimas décadas acontecendo e também aconteceu em períodos aqui no Brasil no século passado, tá? Pois bem, outro ponto importante dos anos 70 foram os choques de petróleo em 73 e 79, como eu falei, decisão da OPEP de embargar petróleo para os Estados Unidos, para a Europa e para a África, diminuindo, obviamente, a oferta de petróleo, a demanda continuou minimamente igual ou até maior e os preços explodiram, como a gente percebeu. Um outro ponto importante lá nos anos 70 foram as políticas monetárias e fiscais expansionistas. Claro, supostamente, eles vendem a ideia que é para combater o desemprego, e aí eles começam a intervir mais na economia, injetar mais moeda, ou seja, aumentar a oferta monetária sem a correspondente demanda, aumentando os gastos públicos, o endividamento público, e isso em algum momento
mostra para o mundo que o endividamento sobe, a moeda desvaloriza e os preços começam a subir. Outro ponto que não podemos deixar de mencionar é que naquele momento havia uma expectativa de inflação crescente. À medida que todos na sociedade, empresas e pessoas físicas, esperam pela alta dos preços, o que acontece é que os preços se retroalimentam. Ou seja, se você acha que os preços subirão amanhã, você corre para comprar aquilo que você precisa hoje. E com uma demanda maior, os preços efetivamente sobem. E claro, a gente percebeu, como percebe até hoje cada vez mais claramente, com muitos exemplos práticos e muito mais livros que mostram isso, ou seja, na parte acadêmica já foi comprovado isso, está muito claro, em que a planificação de uma economia não funciona. Agora, nesses momentos que a gente viu, esses fatores dos anos 70, com desvalorização da moeda, com período inflacionário, com o que a gente vê foi que as empresas e as pessoas vieram perdendo poder de compra, justamente por conta da alta da inflação. Ou seja, a planificação de empresas e governos, ela foi por água abaixo e a população perdeu o poder de compra por conta da inflação que a gente mostrou nos gráficos iniciais. E aí, os economistas, as empresas, a sociedade aprendeu que a queda do PIB com a inflação, elas podem coexistir. E esse é o pior momento do ciclo econômico, que ao voltarmos na origem, sempre tem o Estado intervencionista por trás, que leva naturalmente a pressões de aumentos salariais, a greves, a aumento de desemprego, e isso coloca pressão na sociedade, que deveria, ao entender mais de economia, pedir menos intervencionismo, menos regulações, mais abertura econômica. Quando em contrapartida, quando eles estão em necessidade e não entendem desse momento econômico, pedem mais intervenção, que é justamente a origem do problema, e fazem soar como a solução. E na atualidade, o que a gente consegue perceber de semelhanças frente ao período do ano passado? Pois bem, na atualidade, o que a gente vê é que, por conta das ações que tomaram os governos na pandemia em trancar todo mundo em casa, houve naturalmente restrições de mobilidade que diminuiu a capacidade produtiva e de logística. Ao reabrirem as economias, havia uma demanda reprimida, com a oferta ainda escassa. Por conta dessa diminuição da produção e da logística, uma diminuição da oferta com o aumento da demanda, os preços simplesmente explodiram. Claro, houve também a guerra da Rússia e da Ucrânia, onde é uma região que é extremamente importante na exportação de commodities alimentícias, como trigo, milho, por exemplo, em que acabou levando os preços também para cima. Um outro ponto importante que tem uma relação direta com os anos 70 são as políticas monetárias e fiscais expansionistas. Depois de 2008 e 2009, a gente vai ver num gráfico daqui a pouco, os governos também dos Estados Unidos, ou principalmente, mas todos eles, os bancos centrais americano, europeu, australiano, brasileiro, todos eles tiveram uma política monetária expansionista, aumentaram a oferta de dinheiro na economia, assim como a gente falou nos anos 70, e também os gastos públicos, as políticas fiscais dos países foram expansionistas, aumentaram seus gastos de forma exponencial, aumentando o endividamento público de todos os países. Um outro ponto importante é que os bancos centrais baixaram as taxas de juros e compraram dívidas das empresas, dos governos, injetando liquidez no sistema, quando todo mundo estava trancafiado em casa. Os governos injetavam dinheiro, injetavam liquidez no sistema para que eles não ruíssem, ou seja, políticas monetárias e políticas fiscais expansionistas. Assim, a gente consegue ver um choque de oferta, tanto pela geopolítica quanto pela pandemia agora no momento atual. Portanto, isso são fatores muito parecidos ao que a gente viveu nos anos 70. Claro que cada um com as suas características, mas não deixa de ser choques de oferta com uma demanda reprimida que os preços acabaram explodindo, coexistindo com políticas monetárias de injeção de liquidez no sistema por parte dos governos e aumento de gasto público, aumentando consequentemente os seus endividamentos. Lá nos anos 70, as economias eram menos integradas do que hoje. O mundo era menos globalizado. Portanto, você via fatores mais isolados. Agora, esses fatores inflacionários, eles correm e eles passam as fronteiras de maneira muito mais rápida. Inclusive, novas
ferramentas foram adicionadas e conhecidas ao longo do tempo para tentar combater essa inflação, que obviamente, se volta na origem, eles são mais parte do problema do que a solução. Por exemplo, o quantitative easing, o conhecido como QE, em que os bancos centrais, ou o Banco Central americano, vem injetando dinheiro, comprando dívida do próprio governo e comprando dívidas corporativas das empresas para injetar dinheiro no sistema. Isso leva a uma queda da taxa de juros e que, quando a inflação chega, as taxas de juros precisam subir. Exatamente o que a gente está vivendo agora, exatamente um ciclo econômico muito bem descrito por Mises e Hayek, que inclusive foi prêmio Nobel em 1974. Lá nos anos 70, os bancos centrais elevaram os juros a níveis altíssimos, liderado pelo Federal Reserve, o Banco Central americano. E claro, há uma semelhança ao aperto monetário que estamos vivendo agora, decorrente de políticas monetárias e fiscais expansionistas por conta de tudo que a gente viveu. Nesse gráfico, na flecha vermelha, a gente consegue ver lá nos anos 70 que a taxa de juros atingiu 20%, liderado pelo Federal Reserve, como eu mencionei agora. E na flechinha verde do lado direito é a alta de juros que a gente vive agora, que os Estados Unidos vinham mantendo taxa de juros quase em zero e agora está acima de 5%, numa alta que foi uma das mais altas taxas de juros num curto espaço de tempo. Ou seja, algum tipo de semelhança com relação a isso. Para quê? Para desacelerar a economia e fazendo justamente agora o chamado quantitative tightening, retirando dinheiro da economia que eles mesmos injetaram. Mas como a gente vai ver daqui a pouco, em que a quantidade de dinheiro disponível ainda está muito maior do que estava lá pré-pandemia. Portanto, ainda podemos sofrer um problema de inflação por conta do aumento da massa monetária. O que a gente viu nos anos 70 também, os choques de oferta e dependência de energia, ou seja, dependência energética, né, contribuíram para a inflação por conta dos embargos impostos pelos países da OPEP aos Estados Unidos, Europa e países da África, como eu falei. Só que lá nos anos 70, o desemprego subiu muito forte e o que gera muita discussão ainda no âmbito acadêmico da economia é que agora o mercado de trabalho continua muito forte lá nos Estados Unidos. A gente vê na flecha preta aqui nessa imagem, lá nos anos 70, a taxa de desemprego que estava abaixo de 4% chegou lá no começo dos anos 80 a ultrapassar os 10%, ou seja, houve um aumento importante da taxa de desemprego. E agora nós temos uma taxa abaixo de 4%, o que ainda pressiona os salários, que pressionam os gastos das pessoas, o poder de consumo das pessoas continua mais forte e isso leva inevitavelmente a uma alta dos preços. Claro, ainda há uma poupança diminuindo, já fiz um vídeo explicando sobre isso, das transferências de renda por parte dos governos americanos que distribuíram cheques durante a pandemia e essa poupança dos americanos, que chegou a quase 3 trilhões de dólares, já está abaixo de 1 trilhão de dólar, portanto eles vêm gastando, mas ainda há espaço para gasto que pressiona também a inflação. Um outro ponto importante é de entender a velocidade do dinheiro. Lá nos anos 70, a velocidade do dinheiro era menor. Agora ela é muito maior, ou seja, uma velocidade mais rápida é a forma que calcula como o dinheiro muda de mão numa economia. Numa velocidade mais alta, isso faz com que a demanda por bens e produtos sejam maiores e isso pressiona a inflação. Só para entender, essa velocidade do dinheiro é medida pela divisão, o PIB nominal, ou seja, tudo que o país produz, dividido pela quantidade de dinheiro em circulação na economia. Então ela dá uma ideia de quantas vezes o dinheiro muda de mão. E aí eu chego no estudo que eu falei aqui há pouco tempo. 2 economistas produziram esse estudo em que fez uma relação entre a inflação dos anos 70 e a inflação agora. Conforme a gente consegue ver aqui nesse gráfico, na linha azul seria a inflação como ela se comportou nos anos 70 e fazendo uma projeção futura. E a linha preta é o que vivemos agora. Ou seja, se por comportamentos parecidos a inflação continuar ou tiver o mesmo comportamento lá dos anos 70 agora, nós estaríamos quase que no final da primeira queda, na primeira onda inflacionária e a gente atingiria o piso dela por volta da metade de 2024 agora, ou seja, muito próximo agora. E
começaríamos uma segunda onda inflacionária lá em 2026, que atingiria esse pico em 2028. Isso vai se repetir? Obviamente não sabemos. A economia sempre surpreende, o conhecimento é disperso, nós não sabemos o que pode acontecer amanhã, mas é sempre interessante entender que nós estamos sim à mercê de determinadas ações do governo que podem impulsionar a inflação novamente. Há poucos meses atrás, grande parte do mercado interpretava que o Federal Reserve já cortaria a taxa de juros agora no começo de 2024. Eu dizia aqui nesse canal, em grande parte dos vídeos, que eu não acreditava que isso aconteceria. Pois bem, não acontecerá. E agora a expectativa é se eles cortam no meio do ano. E ontem saíram alguns discursos de dirigentes do Banco Central falando que eles poderiam até, inclusive, pensar em aumentar a taxa de juros. Por que aumentariam? Porque a inflação continuaria sendo um problema. E se nós olharmos ainda nesse gráfico que mostra o M2, ou seja, a quantidade de dinheiro em circulação na economia, a gente vê que ela atingiu esse pico, segundo essa bolinha vermelha que a gente vê, no auge da pandemia. E agora foram mais de 23 trilhões de dólares em circulação. E agora a gente começa a cair por conta da retirada desse dinheiro da economia pelo Banco Central americano. Mas veja que ela está ainda muito acima do que estava no período pré-pandemia, que era por volta de 15 trilhões de dólares, que começou a crescer já em 2008, 2009. Mas, ou seja, agora estamos por volta de 21 trilhões de dólares, ou seja, muito mais dinheiro em circulação, muito mais oferta desse dinheiro, e que isso pode levar a um problema inflacionário. Claro, sem contar todos os problemas geopolíticos que vivemos, e isso pode levar as commodities a subirem de preços, tanto petróleo como as commodities alimentícias, né? E aí a gente vê que eles são fenômenos importantes do componente da inflação. E isso pode acabar surpreendendo o mundo e nos levar a uma segunda onda inflacionária. A verdade é que estamos claramente com muito mais dinheiro em circulação ainda do que estávamos antes, e isso pode ser pressão inflacionária novamente em breve. E como eu falei, dá a impressão que o Federal Reserve não necessariamente cortará os juros como o mercado já precificava tão claramente assim. Portanto, um ponto que não parece ter relação com o que aconteceu nos anos 70 foi a fraqueza do dólar. Lá nos anos 70, o dólar perdeu força e agora a gente vê que ele continua ganhando força, e é improvável que a gente veja uma queda do dólar tão forte no curto prazo como aconteceu lá nos anos 70, e isso poderia jogar a favor de uma inflação mais contida, tá? Vamos ter em mente que vivemos um período de nearshoring, ou seja, desglobalização. As empresas trazendo para perto de si novamente a sua cadeia produtiva. Veja que empresas chinesas estão levando para o México, por exemplo, as produções de carros para serem exportados para os Estados Unidos. E muitas das empresas de semicondutores também estão cotando para construir fábricas mais para o lado de cá, mais próximo ao seu ponto de consumo, e não necessariamente em Taiwan ou na China, por conta de todos os problemas geopolíticos. E isso pode ser um fator inflacionário, ou seja, a mão de obra aqui é mais cara, produzir pelo lado de cá é mais caro, e isso pode trazer um problema inflacionário. Claro que os burocratas enganam a população, não falam isso, mas é importante olhar as histórias. Os bancos centrais estão em cima do muro, demoraram principalmente dos Estados Unidos e da Europa para subir a taxa de juros. Quem começou a subir a taxa de juros foram os emergentes, incluindo o Brasil aqui, para conter um período nitidamente que a inflação estava começando a subir, e as instituições supranacionais, FMI, Banco Mundial, ainda estão descobrindo em que ano vivem, ou seja, burocratas parecem saber de tudo, mas normalmente perdem o bonde tentando passar mensagens enganosas a essa população. Vamos lembrar que John Williams, numa publicação em que ele fez na Shadow Stats, mostrou o seguinte, que a inflação real ela costuma ser 2 ou 3 vezes maior do que a divulgada. E a gente vê aqui, ao entendermos como funciona o índice IPCA aqui no Brasil, a inflação, ou CPI nos Estados Unidos, a gente vê que é uma média de consumo, de uma média de produtos, de uma média de família dos Estados Unidos ou do Brasil ou de qualquer país. Quando a gente vai entender a nossa inflação, ou a inflação de cada um de nós, independente da classe social que pertencemos, ela é muito mais alta do que aquela que está sendo divulgada. Ou seja, nós gastamos mais do que aquele índice que está sendo divulgado. Porque quando você adapta isso a cada uma das famílias, segundo esse estudo de John Williams, a inflação costuma ser 2 ou 3 vezes maior do que ela é divulgada. E a gente consegue ver isso. Não significa que há uma manipulação dos dados.
mas sim que a forma que ela é desenhada, a metodologia dela não corresponde necessariamente à realidade. E isso é importante para entendermos os ciclos e conseguirmos nos proteger minimamente de um eventual segundo ciclo inflacionário, se acontecer. Mas que há possibilidade de investimento, como eu venho falando, títulos atrelados à inflação, títulos públicos americanos, títulos corporativos lá nos Estados Unidos pagando em dólar, que é justamente isso que eu falo aqui na Aquavero para grande parte dos meus clientes após entender o perfil de cada um. Portanto, voltaremos ao período inflacionário mais alto? Ninguém sabe. Se alguém prometer qualquer coisa, será uma mentira. Mas ao entender o ciclo econômico, a gente sabe que estamos num momento complicadíssimo, onde o nível da dívida PIB em relação de vários países nunca foi tão alto, incluindo aqui no Brasil, que eu venho fazendo vídeos constantes sobre isso. E cada vez mais parece que governos intervencionistas aumentam os gastos públicos, principalmente aqui no Brasil. E isso cobra seu preço. E lembre de uma frase que eu gosto muito, que fala o seguinte: se você quiser o bem das pessoas, fale a verdade. Se você quiser o seu próprio bem, fale o que as pessoas querem ouvir. As pessoas precisam entender um pouco mais de economia, porque elas sofrem as consequências direta e indiretamente daquilo que elas pedem. Elas costumam pedir, até por questões culturais, mais intervencionismo, e esse intervencionismo é grande parte do problema e não a solução dele.